Olá, turminha linda do meu Brasil, como é que vocês estão? Terceiro ano. Eu sou a professora Renata, de Matemática, e vou trabalhar com vocês, na verdade, vamos continuar trabalhando o conteúdo referente à hipérbole. Na aula de hoje nós vamos resolver situações, problemas que envolvem hipérbole. Para isso nós vamos relembrar quais são os elementos da hipérbole que a gente viu na última aula. Então nós temos F1 e F2 que são focos, esses focos podem estar localizados tanto no eixo X como no eixo Y, neste caso. O O é o centro, é a origem do plano cartesiano. O A e o B aqui nós são os vértices das hipérboles, tá? Elas são simétricas e são opostas. AB é chamado de eixo real, está sobre o eixo X, e neste caso CD, que é o eixo Y, é chamado de eixo imaginário. De F1 até F2 é o que nós chamamos de distância focal. Essa distância focal tem uma medida de 2 vezes C, 2C. O C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, que é a relação pitagórica, nós vamos poder visualizar melhor através dessa imagem. Eu deixei a imagem para vocês, para que vocês localizem que de B é a distância da origem até o extremo do eixo imaginário. A distância A é a distância da origem a qualquer um dos dois vértices da hipérbole. E a distância C vai do vértice da hipérbole até o extremo do eixo imaginário. Então, aqui nessa imagem fica visual para vocês aonde que está o Teorema de Pitágoras. Ele é diferente da relação que é usada para as elipses. Lembra que na elipse nós temos outra hipotenusa e outros catetos. Então, aqui nós estamos falando de hipérbole. Então, AB, a distância de A até B é 2 vezes o A, a distância de C até D é 2 vezes o B. Então, da origem até o vértice, nós temos a distância A. Da origem até o C, nós temos a distância B e a hipotenusa C. É muito importante, eu gosto de ressaltar quais são os elementos da hipérbole, para que a gente possa substituir de forma correta nas equações da hipérbole. Então, nós temos duas possibilidades para as equações da hipérbole. Primeiro, quando os focos estão sobre o eixo X. Então, o X vai estar acima do valor A. Ou nós temos os focos sobre o eixo Y. Nesse caso, o Y estará sobre o eixo A. Então, o que vai mudar na equação da hipérbole são os elementos X e Y que vão mudar de posição para estar sempre acima do A. Aí você vai conseguir identificar em qual dos eixos estão localizados os focos, ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, vai depender de quem está escrito primeiro. Então, aqui nós temos um exemplo de aplicação dessas informações que eu acabei de passar para vocês. Então, determinar os elementos A, B e C, e a equação da hipérbole, que tem os focos F1 e F2, menos 3, 0, 3, 0, sabendo que CD é igual a 4. Lembre-se que CD é o eixo imaginário. Então, eu sempre sugiro que quando você vai resolver um exercício, você comece anotando os dados que esse exercício está te fornecendo. Então, a primeira coisa que a gente já identifica pelos dados do exercício é de que os focos estão localizados, estão localizados sobre o eixo X. Por quê? Porque os valores de Y são iguais a 0. Então, com certeza, nós vamos usar aquela equação onde o X está acima do A. Então, inicialmente, então, vamos identificar essas informações. Lembra que eu comentei que o CD, que é o eixo imaginário, vale 2B. Diretamente daí nós já tiramos o valor de B. Então, se 2B vale 4, quer dizer que o B vale 2. Ok, temos a primeira informação do problema. Depois, nós temos que as coordenadas dos focos estão no 3 e no menos 3, sobre o eixo X. Então, de 3 até a origem do plano cartesiano, eu tenho 3 unidades de distância. Seja para a esquerda ou seja para a direita, a distância é sempre positiva, porque é uma medida. Então, aqui nós temos já, diante das coordenadas dos focos, de que o C, que é a distância da origem até o foco, vale 3.
Então, já temos os valores de B e de C. E aqui o C, né? Consequentemente que o 2C vale 6, é só para dizer aqui que a distância focal, por que eu estou colocando isso da distância focal? Porque no enunciado foi pedido que vocês escrevessem os elementos dessa hipérbole. Então, a distância focal, de um foco até o outro, nós temos 6 unidades de distância. Então, nós temos os valores B e C. Podemos calcular, então, o valor de A usando o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos substituir na fórmula do Teorema de Pitágoras os valores que nós já temos, B e C, para encontrar o valor que está faltando, que é o valor de A, que é da origem até o nosso foco. Então, C vale 3, B vale 2. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. O 4 está somando, eu vou passar subtraindo. Dessa forma, eu sei que A ao quadrado é 5. A ao quadrado é 5, então A vale raiz quadrada de 5, porque esse quadrado passa em forma de raiz para o segundo membro. E aí, com as informações de A, B e C, nós conseguimos escrever a equação dessa hipérbole, lembrando que os focos estão sobre o eixo X. Deixei aqui para vocês anotadinhos os valores de B e de A. B ao quadrado é 4, A ao quadrado é 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Por que A ao quadrado e B ao quadrado? Porque são os elementos que eu preciso para escrever a equação da hipérbole. Então, escolho aquela equação onde o x está acima do A ao quadrado. Então, vou substituir os valores de A ao quadrado e de B ao quadrado. Assim, eu consigo escrever corretamente a equação da hipérbole. Então, sempre que vocês tiverem um exercício, uma atividade que envolva hipérbole, lembre-se que nós vamos usar os valores de A, de B e de C para escrever, ok? Então, continuando, eu trouxe para vocês aqui uma aplicação da onde que a gente vê hipérboles. Então, esse é só um exemplo, tá? Da Catedral de Brasília, onde nós temos aqui algumas hipérboles que compõem essa obra. Então, só para que vocês possam visualizar, né, onde que a gente aplica, porque a gente sempre fala, poxa, hipérbole, nunca vi. Realmente, eu nunca estive em Brasília, nunca vi essa catedral, mas pela imagem nós conseguimos identificar que se trata de uma hipérbole. Então, feito isso, vou deixar para vocês aqui pensarem um pouquinho em casa, façam a leitura cuidadosa desse quiz que está perguntando qual das afirmações abaixo é falsa. Então, se nós temos 4 afirmações, 3 são verdadeiras e uma é falsa. Vamos ver se você consegue em casa descobrir qual que é a falsa. Daqui a pouco eu te conto para vocês e a gente vai verificar se todo mundo acertou aí. Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal aí de casa, eu tenho certeza que vocês já responderam. Vamos verificar então quais são as alternativas que nós temos aqui. Letra A, a distância focal é igual a 2c. Isso é verdadeiro, a professora já falou no começo da aula e falou também no enunciado do último exemplo. A distância entre os vértices é maior do que a distância focal. Isso está errado. Por quê? Porque nós temos nas hipérboles este movimento onde elas se afastam, né? Então os vértices eles ficam mais próximos do que os focos. É diferente da elipse, é o contrário. Eu gosto de ressaltar para você fazer a associação dos assuntos. Então essa alternativa B com certeza está equivocada. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, ó. Os seus focos podem estar sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Sim, podem estar também sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. E é uma curva aberta, com certeza, né, gente? A hipérbole, ela vai ao infinito e além, ela não é fechada como uma circunferência, ok? Bom, depois que vocês fizeram a leitura do quiz, fizeram a análise teórica sobre a hipérbole, eu vou propor para vocês uma atividade para que vocês possam fazer sozinhos. Não, calma, relaxa, não é tudo sozinho. Eu vou passar para vocês o enunciado da atividade e aí aos poucos nós vamos resolvendo juntos. Vocês vão fazendo, nós verificamos, vamos fazendo, verificamos e assim vamos fazendo essa troca de informações aqui via televisão, tá bom? Então, a atividade é escrever a equação da hipérbole cujos vértices são A e B. Então, você tem os vértices, não tem os focos. E seus focos são F1 e F2. Então, o que você tem que fazer? Não pode confundir A e B com focos, tá? Cada um deles vai te passar uma informação. Então, o primeiro passo, identificar os dados do enunciado. Então, um tempinho para vocês identificarem esses dados do enunciado e começarem a programar quais serão os passos que vocês vão dar para poder escrever a equação dessa hipérbole. E aí eu volto daqui a pouquinho para a gente verificar, tá bom?
Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, o primeiro passo é identificar os dados do enunciado. Então, vamos verificar aqui que nós temos que o C é igual a 5, que é a distância da origem até o foco. Da onde eu tirei essa informação? Das coordenadas do foco, tá? É 0, 5 e 0, menos 5. A é a distância da origem até o vértice. Da onde eu tirei isso? Dos pontos A e B, que estão também no enunciado. Então, daqui eu já tenho os valores de A e de C. Tem mais uma conclusão ainda que eu posso tirar do enunciado. Nós podemos concluir que esses focos estão localizados sobre o eixo Y. Como que eu sei disso? Porque as coordenadas dos focos são 0 para x, 5 para y, 0 para x, menos 5 para y. Isso já nos indica que o x vale 0, logo os focos estão sobre o eixo y. Quis fazer uma outra abordagem com vocês, né? De que agora os focos estão sobre o eixo y, então temos que estar atentos a qual das equações que nós vamos usar para escrever essa equação de hipérbole. E qual é a informação que está faltando? Eu tenho os valores de A, de C, e sei que a hipérbole tem os focos sobre o eixo y. Agora, eu quero que você escreva para mim aí no seu caderno qual é a equação que você vai usar e qual é a informação que está faltando para escrever essa equação. Faz aí bem rapidinho que a gente já volta para ver se você fez certo.
Então, turminha, vamos lá na continuação desta atividade. Então, continuando, nós já tínhamos os valores de A e de C e sabíamos que os focos estão sobre o eixo Y. O que ficou para vocês aí de casa fazerem? Escrever qual é a forma de equação de elipse que vamos usar. Vamos usar a equação onde o y ao quadrado está no numerador do a ao quadrado e é o primeiro termo da equação, justamente pelos focos estarem sobre o eixo y. Ok, feito isso, nós vamos ver o que está faltando para escrever essa equação. Eu deixei grifado em vermelho aquilo que eu não tenho o valor de b. Então, se eu tenho A e C, eu consigo calcular o valor de B aplicando o Teorema de Pitágoras, substituindo os dados que eu já tenho. Eu já tenho os valores de A, que o A aqui, que é 3, o C, que é 5. Então, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado é 9. Vejam, o 3 ao quadrado é 9, eu passei subtraindo. Então, 25 menos 9. Quer dizer que b ao quadrado é 25 menos 9, que é 16. Eu deixei grifado em vermelho que o que nós vamos usar para escrever a equação da hipérbole é b ao quadrado, ok? Mas calculei o valor de b, porque a gente fica naquela, poxa, mas quanto vale o b, que é realmente a distância da origem até o extremo do eixo imaginário? Tá? Então, essa é uma distância, é um elemento também da hipérbole, mas nós vamos usar o valor de b ao quadrado. Pronto! Agora eu já tenho o valor de A, de B, de C, já sei qual é a equação e bem rapidinho você vai escrever qual que é essa equação, só para a gente fazer a verificação daqui a pouquinho, mas é bem rapidinho. Escreve a equação sem errar na hora de substituir os valores na equação da hipérbole.
Então agora é só a gente verificar a resposta à equação da hipérbole que tem aqueles dados do enunciado. A e B são os valores que eu tenho, então o a ao quadrado vai estar abaixo do y ao quadrado, o b ao quadrado vai estar abaixo do x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Esta resposta que está grifada em vermelho é exatamente a equação da hipérbole, que tem os focos sobre o eixo y, tem aqueles valores de a, distâncias focais, dos vértices que foram dados no enunciado, e sem erros, a gente vai fazendo passo a passo que fica mais tranquilo. Não deixe de fazer junto comigo durante a aula, que aí você não conseguiu, na próxima você engatilha e vai fazendo aí, vai seguindo as orientações que a professora está te dando, tá? É claro que vocês que estão aí em casa assistindo aula têm que trabalhar mais um pouquinho. Então, por isso, eu trouxe mais uma atividade, agora uma atividade para que vocês possam interpretar os dados que estão sendo dados. Para que vocês identifiquem quais os pares de hipérboles. Então, aqui nós temos duas hipérboles, tá? Uma hipérbole 1, a outra hipérbole 2, vamos chamar assim. Então, qual par de hipérbole tem seus focos sobre o mesmo eixo? Ou sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Então, eu vou explicar. Você leu aqui, ó, foco 1 e foco 2. Esse foco 1 e foco 2 é da hipérbole 1. E foco 1 e foco 2 da hipérbole 2. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai ler esses pares de hipérboles da letra A até a letra D e verificar quais deles têm os focos nos mesmos eixos. Pode acontecer dos dois terem os focos no eixo X, dos dois terem os focos no eixo Y, e ainda pode acontecer de um ter o foco os dois focos no eixo X e os dois focos no eixo Y. Então, deem uma olhadinha aí, leiam com atenção, calma, vou dar um tempinho para vocês aí. E logo que a gente voltar, eu faço a análise junto com vocês de cada uma das alternativas, ok? Então, leiam com atenção, não é porque é de marcar X que você vai marcar qualquer alternativa, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Então vamos lá fazer a leitura dessas alternativas juntos, para que a gente possa analisar. Então não é porque é uma questão, como eu disse, de marca X, que você não vai ler, não vai analisar, verificar quais são as possibilidades, tá? Então aqui na letra A, eu tenho a primeira hipérbole. A primeira hipérbole tem os dois focos sobre o eixo Y. Como é que eu sei que estão sobre o eixo Y? Porque os valores de x são iguais a 0. Então, a primeira hipérbole tem os focos sobre o eixo Y. Vamos ver a segunda hipérbole. A segunda hipérbole tem os focos 7, 0, menos 7, 0. O que isso quer dizer? Os valores de x são diferentes de 0. Então, estes focos estão localizados sobre o eixo x. O valor de y é igual a 0. Logo, primeira hipérbole sobre o eixo y, segunda hipérbole sobre o eixo x. Então, não estão sobre o mesmo eixo, x ou y. Você descarta essa alternativa, vamos para a próxima. Primeiro foco, eu tenho que o foco 1 está sobre o eixo y, o foco 2 está sobre o eixo x. Gente, este par de focos nem se trata de uma hipérbole. Não, por quê? Porque eu tenho um ponto sobre o eixo x, o outro ponto sobre o eixo y, elas não formam um par de hipérboles, tá? Então você já descarta essa alternativa, porque para que você tenha hipérbole, os dois focos têm que estar sobre o mesmo eixo. Neste caso, nós estamos vendo hipérboles que estão somente sobre o eixo x ou somente sobre o eixo y, por enquanto, tá? Não é a única alternativa, mas tem que estar sobre o mesmo eixo, é uma condição necessária para que exista a hipérbole. E isso não aconteceu aqui na primeira do item B. Então você já descarta o item B, não precisa nem analisar o segundo par de focos com a segunda hipérbole, tá? Lá na letra C, então, eu tenho que a primeira hipérbole, a primeira, tem os focos sobre o eixo y. Como que eu sei que estão sobre o eixo y? Os valores de x são iguais a 0. Eu só tenho valores para y e realmente eles são opostos. Um está sobre o 5 do eixo y e o outro foco está sobre o menos 5 do eixo y. Então aqui sim eu tenho uma hipérbole que tem os focos sobre o eixo y. Segundo par de focos também estão sobre o eixo y. Então aqui eles estão localizados no menos 7 de y e 7 de y. Notem que o x vale 0. Então, se x vale 0, esses focos estão sobre o eixo y. Isso se trata de localização de pontos no plano cartesiano, tá? Então, a alternativa C indica que as duas hipérboles estão sobre o eixo y. Aliás, as hipérboles não, desculpa, os focos das hipérboles estão sobre o eixo y. E aqui, no caso, a última alternativa você não precisaria verificar, mas vai que tem algum erro de digitação, alguma coisa, né? Então, aqui na letra D nós temos a primeira hipérbole sobre o eixo y e a segunda hipérbole nem é uma hipérbole, porque os dois valores de x são iguais, 7. E para que a gente tenha uma hipérbole, nós temos que ter valores opostos. Um positivo e o outro negativo, porque, como eu disse, a hipérbole é uma curva aberta em sentidos contrários, que tem foco, distância focal, tem vértice e tem o eixo real e o eixo imaginário, tá? Então, esses são os elementos da hipérbole. Nós ainda vamos continuar trabalhando com a hipérbole. Só para marcar aqui, vou deixar marcadinho para vocês para a aula de hoje. Vocês terão acesso a esses slides, então fica marcado para vocês a alternativa correta para a aula de hoje. Vejam, uma atividade de leitura, de interpretação e que representa todos os elementos que nós trabalhamos até agora com hipérboles que têm os focos sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Durante a aula de hoje, nós resolvemos algumas situações, problemas envolvendo hipérboles. Para o final dessa atividade, desta aula, eu gostaria de relembrá-los que lá no CLES, na sala de aula de vocês, tem uma atividade proposta e vocês devem responder a essa atividade
para que a sua presença seja considerada, tá? Nós não temos mais aquele link onde você só respondia a sua chamada, a sua presença e poderia deixar de fazer a atividade. Então, é uma atividade tranquila que vai trazer para vocês uma reflexão daquilo que foi dado durante a aula. Então, é muito importante que façam no dia da sua aula, que respondam e cliquem no enviar, porque senão a sua presença não vai ser computada, tá bom? Então, fica meu abraço aí para todos vocês. Assistam quantas vezes quiserem a aula, olha que beleza, vocês podem repetir, assistir. E se tiverem dúvidas, coloquem no mural da sala de aula de vocês para que o professor possa responder, ok? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima aula.